Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos vocês. Que Deus abençoe a todos e derrame seu Espírito, sua graça nos corações de todos. Vamos ouvir o Evangelho dessa primeira semana do Tempo Comum, que está em Marcos 1, de 29 a 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós vimos Jesus que sai da sinagoga, onde ele expulsou aquele homem que estava com aquele demônio, fez aquele exorcismo e foi para a casa da sogra de Pedro. E o evangelista nos indica que não será mais o templo, nem a sinagoga o lugar da manifestação de Deus, mas agora será a casa, a igreja. Jesus sempre vai agir na casa. Na partir da casa ele ensina, e aquela casa fundada sobre a rocha, que será Pedro. E ao chegar à casa de Simão Pedro, ele encontra sua sogra acamada, com febre. E a cura das doenças realizadas por Jesus ali nos indica a proximidade de Deus junto com os que sofrem. Jesus se coloca do lado de quem sofre. E aí está a missão da igreja. A missão da igreja é libertar o ser humano possuído pelo demônio. E ontem nós dizíamos o que é essa possessão. O diabo existe e ele nos tenta. E hoje ontem nós vimos Jesus expulsá-lo: "Cala-te, sai deste homem." E hoje vemos Jesus se aproximar dos doentes. Quantos doentes? A cidade inteira reuniu-se em frente da casa. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e continuou expulsando os demônios. E não deixava nem que eles falassem. A proximidade de Deus. Permita que hoje Deus aproxime de você. E não estou dizendo só de doença física, não. Há tantos hoje com doenças emocionais, psíquicas, espirituais. Há muitos tipos de doença. Há uma doença interna que leva as pessoas a tirar a própria vida. Estão doentes, psicologicamente afetadas, doentes. Claro que temos sempre como consequência o pecado. E o pecado que eu digo, na nossa natureza, a nossa natureza é pecaminosa, pecadora. E aquela mulher curada, quando Jesus se aproxima dela, Jesus se aproximou, segurou sua mão, ajudou a levantar-se
e a febre desapareceu. Jesus se aproxima de quem está prisioneiro do sofrimento, da doença, da opressão, da depressão, seja qual for. A iniciativa é sempre de Jesus. Depois ele toma aquela doente pela mão e levanta. E levantar na linguagem bíblica a atitude de quem saiu da morte é sinal de ressurreição. Permita que hoje o Senhor faça isso, nos levante da morte. Ele se aproxima, Ele toca em cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus não é para ser só contemplada com a razão ou fazer dela uma grande teoria. Não, é deixar-se tocar por ela. Essa palavra também se cumpre. Deus se aproxima de nós de muitas formas, toca também em nós, nos ajuda, segura a nossa mão e nos levanta da morte. E a mulher começa a servi-lo. O efeito imediato do contato com Jesus e da experiência da vida que brota dele é a atividade que se concretiza no serviço dos irmãos. A pessoa se levanta e não tem outra forma de agradecer senão servir. Por isso que o serviço é uma forma de gratidão. E depois Jesus vai dizer, não tem que as pessoas nos agradecer, porque eu estou servindo já, o meu serviço é uma maneira de agradecer a Deus, e eu agradeço a Deus servindo os irmãos. E depois nós vemos as pessoas levando os doentes, os que estão em espírito imundo naquela cidade, para aquela casa, para que Jesus cure. Mas um outro dado importante, que a atividade de Jesus não impede rezar. A força da ação de Jesus, ela está na oração. Sua atividade começa e termina na oração. Isso é muito importante para nós, irmãos, que às vezes ficamos preocupados em fazer, e podemos cair no risco de cair no ativismo. A atividade de Jesus começa e termina na oração. De madrugada, quando ainda está escuro, foi para um lugar deserto. A solidão, o estar a sós com o Pai é a vontade da missão evangelizadora do Mestre. E a oração para Jesus não é um adereço, não é para ocupar, ela ocupa um lugar essencial. Ele não reza porque está sobrando tempo, e ele não reza para preencher o tempo, não. Jesus reza por necessidade. A missão pede oração. A fidelidade à oração é missão. É missão. Rezar não é perca de tempo. Mas rezar é missão. E depois o povo quer privatizar Jesus, entre aspas, quer que ele fique ali, mas ele tem consciência da missão. E depois diz para os apóstolos, devo pregar também ali. Foi para isso que eu vim. Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. É isto, irmãos. Quem reza, busca e coloca dentro do coração um desejo ardente de transmitir, leva a vida a todos os homens e mulheres. Vem a missão, a levar a vida, a esperança, o amor de Cristo a todos que sofrem e a todos que estão privados desse amor. Proximidade, missão para todos nós, que sejamos próximos, que possamos rezar a missão e fazer da missão uma oração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.